Tá começando mais um trimestre aqui na Escola Bíblica, na classe Jardim de Infância. Eu quero convidar você para acompanhar toda semana os vídeos aqui no canal das pré-aulas, com dicas e ideias para você, para te ajudar nessa caminhada aí, ensinando as crianças, tá bom? Nesse trimestre, a nossa lição é essa daqui. E o título dela é Aprendendo que Jesus praticou o bem. Então, vamos começar. Vem comigo e que Deus abençoe esse nosso novo trimestre. E a primeira dica que eu quero deixar para você é sobre o ambiente em que você vai receber as crianças. A nossa primeira lição vai falar sobre o bom pastor. E no decorrer do trimestre você pode estar relembrando as crianças sobre esse assunto, que somos ovelhinhas de Jesus. E Ele é o nosso bom pastor. Então, decore a sala aí com esse tema, né? Por exemplo, no painel de aniversários, fazer ali na porta o bem-vindos, né? No painel de rotina, é sempre muito importante você ter rotina. Ah, Ana, mas não é sala de aula da escola, é culto. Tudo bem. Mas o culto também tem a liturgia, né? Então é bom você ter uma rotina ali na parede da tua sala, porque as crianças, elas já sabem o que vai acontecer. E vamos lá para a nossa primeira lição. A nossa lição é Jesus, o bom pastor. E já quero deixar aqui para você um versículo que não tem a ver com a lição, mas tem a ver com você e comigo, que é Romanos capítulo 12 e versículo 7. E a parte B diz assim, ó: se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Precisa haver dedicação ao ensinar. Então não deixe para a última hora, para o último dia. Durante a semana vai se preparando, lendo o texto, orando, né, consagrando, fazendo um devocional, lendo ali a leitura diária. Então, tudo o que você fizer, faça com excelência. Não deixe para a última hora, que isso te deixa despreparada e as crianças, elas percebem quando a gente vai despreparado. E lembrando que essas pré-aulas eu trago aqui como um auxílio para você, como algumas ideias. Eu busco lá, durante a semana eu vou buscando ideias na internet e vou dando aqui para vocês de forma mais fácil, né? Mas seja direcionado pelo Espírito Santo. Não fale aquilo que eu estou falando apenas, mas peça ao Espírito Santo que Ele fale através da sua vida. E que os recursos aqui que eu deixo para vocês possam servir de auxílio e de ajuda para você. Então você vai ler o texto, né, lá de João 11 ao 21, faça a leitura diária ou acompanhe ali no canal ou no Instagram. E o objetivo da nossa lição hoje é ensinar que Jesus é o nosso bom pastor e que devemos ser gratos a Ele pelo seu cuidado. E aí a gente pode cantar um louvor, que é um louvor que as 3 palavrinhas cantam, aquela: meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Vou deixar lá na descrição o link desse louvor, é bem lindo esse louvor, tá? E a palavra-chave é cuidado. Sempre vou trazer aqui a palavra-chave a partir dessa lição. Você pode colocar uma ovelhinha com cartaz ou uma chave grande assim, feita de cartolina, e ali dentro sempre você vai escrever a palavra-chave. E aí, com essa palavra-chave de cuidado, você vai fazer o seguinte: você vai entregar para cada criança, já no início da aula. Aqui pode ser nesse momento da palavra-chave, você vai entregar para cada criança um balão. Um balãozinho branco assim, ó. Esse que eu estou usando aqui e aqui é o balão tamanho número 5. Então ele é menorzinho, ele fica mais redondinho, né? Esse aqui eu enchi mais, então ele ficou assim. Mas eles podem, se você encher menos, eles ficam assim redondinhos, ó, número 5. E aí eu fiz com papel, ó, tinha um papel preto e papel branco, e aí eu fiz aqui uns detalhezinhos da ovelhinha. Você vai entregar um balão desse para cada criança e vai dizer o seguinte: crianças, até o final da aula, até o final do nosso encontro, eu quero ver quem vai cuidar bem da sua ovelhinha. Ó, essa é a sua ovelhinha. Se quiser, diga para eles darem um nome para a ovelhinha
e assim por diante, né? Deem um nome para ela e eles têm que cuidar dela do início ao fim. Se eles vão brincar, se eles vão fazer atividade, a ovelhinha tem que estar ali sobre os cuidados deles, tá? E até o final eles têm que cuidar. E se o balão de alguém estourar, é porque não cuidou direito, né? Então essa é uma dinâmica já para você fazer no início da aula com as crianças. O versículo principal para memorizar de hoje é: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14 e 15. Eu inventei aqui uma melodia para cantar esse versículo. Então, eu vou dar essa dica para você. Fazer uma melodia assim com esse versículo para as crianças memorizarem. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. De novo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14, 15. Tá onde? João 10, 14, 15. E você pode inventar outras melodias se você quiser. E canta ali umas 5 vezes mais ou menos, até elas captarem e entenderem e memorizarem essa canção, esse versículo em forma de canção. Vamos agora falar do momento da história. Crianças, vocês já viram uma ovelha? Como que a ovelhinha faz? É, isso mesmo. E vocês já viram uma ovelha de pertinho? E vocês já perceberam que a ovelhinha nunca tá sozinha? Ela sempre tem outras ovelhas junto, estão sempre juntas? Pois é, as ovelhas precisam estar no rebanho, precisam estar juntas para que elas não fiquem em perigo. E elas precisam de um pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhinhas. Então aqui, ó, nós temos o curral com as ovelhinhas e nós temos o pastor que cuida delas. O pastor levava elas para comer, para pastar, para passear, para tomar água e tudo mais. E naquela época, quando Jesus estava na terra, ele falou que existia o bom pastor, mas também existiam os mercenários. Quem eram os mercenários? Eram aqueles que não tinham ovelhas, mas eles cuidavam das ovelhas dos outros, mas não cuidavam com amor. Se vinha um lobo para querer devorar as ovelhas, o bom pastor, ele defendia as suas ovelhas, mas o mercenário não estava nem aí. Ele, escapava pela sua vida e deixava as ovelhas à mercê de sua sorte. E Jesus um dia falou que ele mesmo era um bom pastor. Jesus disse que nós somos como ovelhinhas, que precisam de cuidado, que precisam ser direcionadas, que precisam de amor. E ele é o bom pastor. Não é um pastor mercenário que deixa suas ovelhas assim, à sua própria sorte. Não, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E ele as chama pelo nome, cada uma delas. Você deu um nome para tua ovelhinha aí, criança? Qual é o nome que você deu para ela? Chama aí tua ovelhinha pelo nome. Então, Jesus é o bom pastor que chama cada um de nós pelo nome. E enquanto que o pastor mercenário não cuida das ovelhas, o bom pastor até mesmo dá a sua vida pelas ovelhas. Ele defende as suas ovelhas, mesmo que sua vida esteja em risco. E quem que um dia entregou sua própria vida por nós? Jesus, isso mesmo. Então Jesus é o bom pastor que um dia entregou a sua vida pelas ovelhinhas que somos nós. E se ele entregou até sua própria vida, então nós podemos crer nele, podemos confiar nele, podemos seguir a ele, que ele disse que ele é o caminho que leva até o Senhor. Então podemos seguir a esse bom pastor. Mas vocês sabiam que muitas ovelhinhas estão fora do rebanho? Elas não estão no rebanho, estão correndo perigo lá fora.
E sabe o que nós podemos fazer? Assim como o bom pastor vai atrás das ovelhinhas, nós também podemos ajudar aquelas ovelhinhas que estão lá fora a se achegar junto com o rebanho. E como nós podemos fazer isso? Falando para elas que Jesus é o bom pastor, que Jesus quer cuidar delas, que Jesus quer levar elas pelo bom caminho. É isso que nós podemos fazer e é isso que nós vamos fazer agora, crianças. Nós vamos preparar um cartãozinho lindo e você vai entregar para alguém da tua família ou para um amiguinho que você acha que precisa conhecer melhor a Jesus, tá bom? E aí então você vai preparar esse cartãozinho com as crianças. Você pode levar impresso a imagem de uma ovelhinha, um cartãozinho já meio que pronto. E aí você vai ajudar as crianças a escreverem uma mensagem. Pode ser uma mensagem curtinha. Jesus ama você. Jesus quer cuidar de você. Entrega sua vida a Jesus. Coisinhas assim, tá? Mas antes de irmos para essa parte da atividade, eu quero deixar algumas dicas de recursos visuais para você. Então eu utilizei aqui um cesto com os balões representando o curral das ovelhas e esse personagem assim que foi o pastor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer esse tipo de personagem, então eu vou deixar no card, mas lá embaixo depois da descrição também vai estar lá para você ver depois, tá bom? Tem também uma opção em EVA que eu achei ali na internet que eu vou deixar também para vocês, que você vai colocando as ovelhinhas dentro do cercadinho, um recurso lindo, lindo que você também pode utilizar. Outro recurso que você pode fazer é a máscara de ovelha com um prato descartável. Você vai recortar o fundo do prato para você colocar o teu rosto e colar algodão em volta do pratinho ali para representar a ovelha. Outro tipo de ovelha que você pode fazer é a ovelha com um papel em forma de leque. Então você vai fazer um leque grande e daí você vai juntar 2 leques e vai fazer essa abertura assim, né, colar um no outro, para virar um círculo. E ali você põe uma carinha da ovelhinha também e as patinhas também, se você quiser. Você também pode fazer outra forma. Ao invés de usar balões, você pode usar bolinhas de algodão. Você pode usar uma bacia e colocar as bolinhas de algodão ali dentro, que é o curral. E aí você pode usar um personagem de rolinho de papel higiênico, de copinho, representando o pastor. Também aqui no canal tenho 2 dicas de ovelhinhas para você. A primeira delas é essa ovelhinha assim de fantoche, ó. Você coloca a mão aqui atrás e ela é um fantochinho, né? Bem simples de fazer. Eu usei EVA e TNT para fazer essa ovelhinha. E eu vou deixar o link do vídeo com passo a passo aqui no card para você ver depois, tá? Você pode usar esse fantochinho para contar a história. E também algumas pré-aulas atrás, eu dei uma ideia para você de fazer a tiarinha de ovelhinha. Se eu não me engano, foi na lição 3 do trimestre passado que falou dos anjos que apareceram no campo para os pastores, né? E aí cada criança fez a sua tiara já no início da aula e durante a história elas eram as ovelhinhas e eu era o pastor que ia contando o que estava acontecendo e as ovelhinhas tinham que seguir os pastores. Foi bem legal e algumas pessoas falaram que as crianças amaram essa aula. Então essa tiarinha de ovelhinha é bem fácil de fazer, é só com papel e eu vou deixar no card também se você quiser ver como faz. Vou dar aqui algumas dicas de dinâmica de brincadeiras para você fazer com as crianças. A primeira dinâmica se chama Encontre a Ovelha. Então antes das crianças chegarem, você vai esparramar algumas ovelhinhas pela sala, pelo ambiente. Pode ser feito assim de balãozinho, ou pode ser as bolinhas de algodão, ou até mesmo fazer bolinha de papel branco ali e vai esparramar pela sala algumas ovelhinhas. E aí vai chegar esse momento que você vai dizer: crianças, aqui na sala nós temos um curral, você pode usar um cestinho ou uma caixa vazia, mas cadê as ovelhas? Ah, vocês vão ter que encontrar as ovelhinhas. Você vai dizer quantas ovelhinhas são e elas vão ter que procurar essas ovelhinhas, tá? É uma caça às ovelhinhas e trazer para dentro do curral. Segunda dica de dinâmica: você vai criar um curral ali, um espaço onde vai ser o curral e vai esparramar balões pela sala, pelo chão ali naquele momento e as crianças têm que pegar os balõezinhos e colocar dentro do curral.
também é uma dinâmica, uma brincadeira que elas vão gostar bastante. E a terceira dinâmica que eu tenho para dar de dica é chamando as ovelhas pelo nome. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma criança para ser pastor e uma criança para ser ovelhinha. Aí um vai ficar num lado da sala e a outra criança vai ficar do outro lado da sala. E no meio vai ter as outras crianças, pode deixá-las nos lados, nas laterais ali, deixar as outras crianças. E aí você vai dizer para a ovelhinha, você tem que seguir a voz do pastor. Não é para seguir as outras vozes. Todos vão começar a chamar ela pelo nome, né? Se é a Maria, se é o Joãozinho, se é, enfim, o nome da criança. O pastor vai falar o nome dela e ela tem que seguir a voz desse pastor. Você vai vendar essa criança, que é a ovelhinha, e, claro, você vai ajudar para ela não tropeçar, não cair, né? Mas ela tem que seguir a voz do pastor. E as outras crianças vão estar chamando também, né? Vão ter várias vozes, mas a ovelhinha precisa identificar a voz do pastor e ir até o pastor. Então vamos lá para algumas dicas de atividades. Primeira atividade que você pode fazer com as crianças é a máscara de prato, a máscara de ovelhinha feita de prato. Então você ajuda elas a recortarem e elas vão colar algodãozinho e depois cola um palitinho ali para elas segurarem e terem uma máscara de ovelhinha. Outra dica de atividade, você vai fazer uma ovelha grande. Se for de papel ou de papelão, você vai retirar o corpinho, vai cortar e no lugar do papelão você vai colocar fita adesiva voltada com a cola para frente, tá? E aí o que as crianças vão fazer? Elas vão vir e vão colar algodãozinho ali na ovelhinha para formar o corpinho dela. E uma outra atividade também é ovelhinhas feitas com carimbo de mão. Você vai passar tinta na mão da criança ou você pode também desenhar no papel a mão da criança e recortar. E aí depois que secar a tinta, ou se você fizer com papel não precisa secar a tinta, né? Você vai fazer os detalhezinhos e vai formar uma ovelhinha. E vai ter desafio para a semana. Esse desafio é a cartinha que eu falei lá depois da história. Então, cada criança vai fazer uma cartinha e no desafio da semana ela vai ter que entregar para alguém. Pode ser para um familiar, pode ser para amiguinho da escola, enfim, vai entregar para alguém esse cartãozinho e depois vai vir contar para nós como que foi, para quem que ela entregou. Para encerrar o encontro, eu quero deixar uma dica de louvor, que é o louvor A Ovelhinha, da Cristina Mel, que é aquele louvor bem conhecido, né? Mexe a mão, ovelhinha. E aí você vai relembrar que todos nós somos ovelhinhas do nosso bom pastor Jesus. Então faça uma oração final ali com as crianças e tá encerrado o nosso encontro. É isso, que Deus abençoe você. Se esse vídeo foi bom, se esse vídeo te deu algumas ideias, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você, sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.